De médico para médico. Vamos Isso é lá, de brincadeira. médico para médico. Doutora Rebeca, o que que você acha, o que você pensa nessas pacientes que têm a síndrome disfórica pré-menstrual ou as mulheres menopausadas de ciclar progesterona? Então, eu não gosto muito de progesterona, tá? Aham. Eu uso muito pouco, uso em casos muito específicos. Eu sou reformada há 25 anos Uhum. e eu vejo que pouquíssimas pacientes precisam. Algumas precisam mesmo. Tá. Existem pacientes que você repõe tudo, coloca Aham. tudo no lugar e assim, por exemplo, elas ainda continuam com o sono ruim. Sim, Essas, assim, pacientes, assim, como fala, progesterona cai bem, entendi. entendeu? Ela Entendi. é, ela é muito boa para se melhorar o sono, mas Às vezes uma gestrinona não pode é assim ajudar geral, mais. entendeu? Entendi. Geralmente, testo, ela melhora muito o sono também. Aham. Então, eu, né, vejo na minha, assim, prática Sim. clínica que quando você repõe testo, a grande maioria que estava com o sono ruim, tanto mulheres quanto assim, homens, o sono melhora, fica assim de boa. Aquelas que você, depois que assim, repõe vitamina, testo, estradiol, repõe tudo, coloca Uhum. tudo no lugar e continuam com queixa de problema de dificuldade de sono, essa eu entro com progesterona e só, entendeu? Entendi. Agora, por questões de assim, proteção endometrial, é mito, não precisa usar para fazer proteção. Isso já está aprovado, já tem Uhum. vários estudos que se provaram que não tem necessidade de fazer a PRO para proteção endometrial. Deixa para as gravidinhas lá, as assim, progesteronas. Não precisa mesmo. Agora, algumas mulheres precisam de uma maneira individual para tratar questões como, por exemplo, de insônia. Ótimo. É muito importante a gente falar disso, né? Porque quando a mulher ela entra na Sim. menopausa, ela começa a ter um A minha mãe declínio já não hormonal de dorme. progesterona, de Estradiol, estradiol, de testosterona, testosterona. tudo. Estradiol é fundamental para o brilho do cabelo, para o viço da pele, proteção ligamentar, estabilidade de Óssea, articulações, né? osso. E a progesterona, isso é uma analogia que eu faço muito com as pacientes mais idosas. Conforme a mulher vai envelhecendo, claro, tem a questão tipo, do tipo de parto que ela teve, vários outros fatores que a gente precisa avaliar. Mas a incidência de casos de infecção de urina ela vai aumentando. Vai, Vai aumentando. sim. Ou seja, porque a bexiga desceu um pouquinho, ou porque fez uma cesárea, enfim, tem N causas. Mas uma das coisas que a gente esquece é que a deficiência da progesterona, a diminuição da progesterona, ela diminui a motilidade intestinal. O intestino ele fica mais lento. A mulher menopausada, o intestino funciona pior. É verdade. Não é verdade? É Ele verdade. fica mais lento. Se esse intestino fica mais lento, o que acontece? As fezes elas ficam paradas mais tempo dentro daquele intestino. E elas fermentam mais e crescem bactérias ruins ali. E aí começa a translocar a bactéria. O intestino está aqui, a bexiga está aqui. A bactéria começa a passar para a bexiga, vai para a bexiga e começa a dar infecção urinária de repetição. Você vê, às vezes, um problema hormonal pode levar um. Quantas pacientes a gente conhece, né? Mulher idosa que tem resistência a antibiótico, porque não cuidou do intestino, não fez uma reposição hormonal, não envelheceu bem. E cada vez tem infecção urinária. Aí você vai lá, usa um antibiótico, mata as bactérias boas e as ruins do seu intestino. Daí as bactérias crescem de novo, dá outra infecção. Nossa, a mulher Eu sofre vejo demais. Meu mais Deus, que essas loucura. intus por assim, Eu deficiência sofro com de intestino também. estradiol, Porque resseca por a causa do uretra, né? ressecamento. Sim, verdade. Isso é super assim comum. Paciente que chega, tem uma, duas, três, quatro, cinco, você ainda vai ver por assim, deficiência de estradiol. Sabe Vem uma coisa que eu primeiro. vejo muito, Rebeca, no consultório? Eu falo, como a mulher, às vezes, ela esquece dela, sabe? Eu falo assim, Muito. não, de verdade, não é verdade? Eu falo assim, olha, como é que tá a Tá sua... tão na A gente cara vai e ela virando não filho, vê. Maria da casa e esquece da gente. exatamente. Eu falo, como é que tá a sua vida sexual? Aí comenta, eu falo, você tem dor para ter relação sexual? Ah, não, doutor, é bem ressecado, às vezes machuca e tal, mas é normal, né? A Mas gente tá tem, tendo, né? é normal, a gente tá envelhecendo. Eu falo, não, não é normal, meu amor. Eu falei, É, você precisa ter lubrificação para você sentir prazer. pois é. Não é simplesmente servir o outro, né? Isso é muito, Esquece isso é totalmente muito dela. cultural, né? É A mulher cultural. foi muito criada para se acostumar
com a dor mesmo. Servir. Aguenta teu marido E chato, serviu. Sim. aguenta, deita na cama, transa sem prazer, Sim. aguenta, faz parte da vida, é normal, é muito cultural isso, é muito triste. Então, assim, a gente, Deixa eu converso muito sobre esse sexo com as minhas pacientes, estimulo muito, falo muito sobre a questão de prazer, tem que ter Tem que prazer, ter, né? Você tem que ter tem tesão, que querer admiração. Tem que se transar, conhecer. tem que ter vontade, tem que se tocar, E tem o que se pompoarismo? olhar. O que você Tem que, acha é dos exercícios? legal, muito, muito, muito legal. Eu comecei a fazer outra Tem que se pessoa. tocar. Mudei totalmente. É muito A mulher que eu legal, sou hoje, eu não claro. fui com É 18 muito anos. É mesmo? É surreal, meu Deus. Você já tá jogando bola no teto? Não, ainda não cheguei nessa fase. Mas eu vi eu alguma quero, meu coisa. Tem que fazer um Doutor, podcast disso. doutor, fecha Ai, os gente. ouvidos aí. Nossa, eu Mas, chego lá. mas eu vi recentemente alguém falando que não funciona esse exercício. Olha, pra Tem mim alguma coisa a funcionou. ver? Eu não. Melhora o prazer. Melhora o prazer. Melhora o prazer. Melhora o Pra prazer. mulher, pra As mim melhorou mulheres que bastante. fazem relatam que sentem muito mais prazer. Muito mais prazer. Tá. E tem que fazer Entendeu? com frequência igual o exercício, né? Tem as séries, É. repetições. Eu fui a Kátia Damasceno, né? A Gente, Kátia a Kátia Damasceno é ela famosíssima, ela né? é famosíssima. Ela é muito Foi engraçada. através dela, de uma prova, eu comecei a estudar. E como eu tenho formação em Pilates, eu faço LPF, aquele BAP, e trabalha bastante. E a professora falou, Gabi, vai funcionar muito e tal. Que eu falei, será? É mito? Falei, eu pago pra ver. Aí eu fiz 3 formações e pratique, gente, melhorou muito. Então eu sou prova viva de que realmente funciona. Mas eu falo muito disso, gente. Lubrifica Vocês têm que bastante, querer porque transar. contrai, é exercício Tem, mesmo. não é Então, porque tá com fluxo sanguíneo 60 melhora. anos, 65, 67, 70, não tem que querer transar, porque assim, libido, tesão, não é só por Só, penetrar. Não, quando você tem tesão, você tem tesão pela vida, você quer Sim. viver, você quer se arrumar, Libido você de quer vida. levantar da cama, você tem vontade de assim, viver de uma maneira geral. Então, quando você repõe hormônios, isso tudo volta, você tem tesão pela vida. Então, e você querer isso te faz viver mais e te faz viver melhor e com mais saúde. Então, Saúde. Nossa, que nem eu É. falo, nossa, eu com quase 40 anos que eu aprendi que eu estou vivendo isso, né? E são Mas- fases mas também, é- a gente vai amadurecendo, Vai e amadurecendo. vai se conhecendo, Exato, é. mas tem mulheres com 70 e 80 e nunca. Que nunca tiveram. Nunca As, tiveram. as mais sim, antigas mesmo, exato, elas. Porque era muito Era pra Isso eu rígido. servir falo só. cultural, porque cultural. achava que era assim, normal você ter 40 e virar amiga do É isso seu mesmo. marido. Sim. E deitar do lado, só vamos dormir. Achar normal. Então, assim, E que era tudo pecado É, também, né? A exato. religião, ela você não acabava. poder se olhar, se de- tocar, se conhecer, né? Exatamente. A minha avó do Pernambuco teve 13 filhos e falou que a gente tem que se respeitar, que ela nunca beijou na boca do meu avô. Eu falei, vó, você teve 13 Mas é. Tadinha, É porque não tinha Nordeste, televisão nessa época, né? É, Nordeste mas é tadinha, assim tipo, só mesmo. servia o marido mesmo, e tudo. gente. Eu O fiquei Nordeste chocada. é assim. Hoje em Nordeste dia, é assim. claro, não Não tá é igual, mais tanto sim. assim. Mas ainda tem muita coisa. Tem muito 13 machismo filhos, mas não lá. beijou na boca, tipo. que Tem loucura, muito né? machismo, gente. Tem. Muito, Machismo. muito. Vocês, assim, que foram criados aqui, não têm noção Não, sim, do preconceito, de eu como é imagino. diferente. Uhum. É muito diferente. Ainda, até aqui, viu? Às vezes eu vejo, Rebeca, tem homem que fica inseguro, por exemplo, quando ele tá tendo uma relação sexual com a mulher e a mulher se toca. Eu falo, você se toca na hora da relação? Porque às vezes Tem você mesmo. se estimula. Não tem? Tem. Fala, mas por que você não tá sentindo um tesão suficiente em mim que Não, você eu não precisa se sou, estimular? eu não Não sou sou suficiente? para Nossa. você? Tem. Tem é muita verdade. mulher que fala isso pra É mim. porque muitos homens acham que só penetração tá tudo Não, é ótimo. assim, gente. Mas, é uma gente, a falta mulher de é curiosidade, sentimento, né? é o de pré, exploração de é o coisas. toque. Sim. Mulher é cuidado, né? Mulher é Tem um vídeo meu cuidado. falando sobre isso no Instagram, até falei no outro podcast, né, Dani? Mulher é igual um fogão a lenha, você tem que ir aquecendo, né? Não é um Sim. botão liga e Não. desliga. Não, porque Não tem é. muitos homens que se acham, minhas amigas solteiras contam histórias absurdas. Aí uma falou assim: mas você se acha, né? Você não fez nada, você nunca fez eu gozar, você nunca nem me tocou, você se acha só pelo tamanho do. Tipo, não é isso, Acha que é não isso, é né? sobre Não é. isso. É. Então, é machismo, gente. Não A adianta. mulher, se ela não for realmente conquistada por desde de manhã,
É ela isso. não vai querer transar à Receber noite. um elogio sem uma segunda intenção, né? Nossa, como você tá exato. linda hoje. Elogiar sua mulher durante o seu dia. Se não for uma Ou coisa pra- sempre surpreender. assim, tipo, se ela não for cuidada, Mimada. mimada, se ela não se sentir protegida pelo companheiro, parceiro, ela não vai querer transar. Mulher funciona assim. Não adianta. Agora imagine uma sociedade que a mulher se serviu o tempo inteiro. É. Nunca teve carinho, Pois é. afeto e ainda tinha que fazer Como que vai ter algo- prazer, né, gente? E que nem no meu caso, eu fui violentada, então eu não sentia nada. Eu não Nossa, gostava nem não que as tem- pessoas me é. tocassem. Eu imagino. horrível. Ai, E aí, com a Kátia Nossa. Damasceno, eu comecei, porque depois que eu casei, eu Aham. falei, meu, preciso, né? ai, não Mas Aham, as pessoas imagino. achavam que eu era frígida, só que eu não gostava que me Nossa, tocassem. É imagina horrível. numa situação dessa É horrível. gravíssima. É. E assim, Não hoje a gente adianta. vê muitos casos assim, Aham. e as consequências são essas. São A mesmo. gente perde Você completamente. se afasta, se lógico. afasta. É, não tem Fica como. com medo tem do como. toque, Não de tem tudo. como. Então, às vezes, as minhas amigas falando, eu sinto isso, sinto aquilo, eu falei, eu não sinto nada. Não sentia, né? Graças a Aham. Deus, hoje com meu marido, eu fui. Porque também tem muito É do a nossa mental. A mente. gente tem É. que mudar a nossa É, programação. Sim, Aí eu fui mudando a programação, aí agora tá uma vida saudável, que normal. bom. Tá tudo Bom. bem. Graças E a sempre Deus. dá pra que bom. melhorar, né, amiga? A Sempre gente dá vai lá pra na sua melhorar. clínica, Bom, eu... Aí É, agora então. né, amiga? A gente tem algumas coisas que dão um empurrãozinho, assim. Empurrãozinho. Mas libido, principalmente feminino, é multi, assim, não, né? Não tem como você também achar que você vai pôr um implante de assim, testosterona na mulher e que ela vai gozar horrores e que ela vai ter Não, todo o é. prazer do mundo, que também não é. Se a cabeça dela não tiver boa, Se se tiver ela não passado por um tiver com trauma. alguém legal, que cuida dela, que também não tem implante no mundo que vá fazer fazer. funcionar, porque também não é, né? Assim, Sim. então, é um conjunto, né? Mulher tem uma libido complexa. As pessoas, os homens, né? Estão esquecendo o romantismo e Exatamente. terceirizando isso para outras Pra coisas. outras isso coisas. mesmo. Não pode ser assim. Né? Gente, eu sou gay, então com as pacientes, elas rasgam o verbo, falam de Mas tudo. falam pra mim. mesmo. Fala, fica à vontade. Nossa, Sabe você uma deve coisa que eu ouvir- brinco com Você elas? deve ouvir muita Muita coisa, né? muita coisa. Eu brinco com elas assim, eu falo assim, ó, como é que tá a tua vida sexual? Como é que tá seu libido? Ah, doutor, mais ou menos e tal. Fala, eu falo assim, Pra elas relaxarem. brincando, eu falo assim, eu sei, gente, sexo depois de 1 ano e meio de casamento parece coreografia, você já sabe pra onde vai, né? Falei, o homem não se esforça, né, cara? Precisa se esforçar. Imagina, é porque o marido É dele, verdade. vocês não têm noção, é a coisa mais linda. Aí você Ah. chega, os dois, lindos, Lindos. maravilhosos. Aí você lá Que toda, legal. toda cagada, com o libido lá embaixo. Aí você fala, Tem alguma coisa tem alguma coisa errada, né, amiga?